eu tenho uma queima de óleo pelo, no caso, retentor de válvula, que fica nessa parte aqui de cima, no caso do motor. Então, entre a haste da válvula e o cabeçote existe um retentor. Quando ele desgasta, ou ele, no caso, fadigou pelo tempo de uso, tá? A compressão interna que ele tem em relação à haste, ele fica maior que o diâmetro nominal. E o que acontece? O óleo vai começar a fluir e cair na câmara de combustão, tá? Caindo na câmara de combustão, o que vai acontecer? Geralmente, queima. Quando eu acelero rápido um motor, vocês vão ver que ele começa a gente fala que fumou o motor. O que é fumar? Na verdade, ele gerou uma fumaça de uma cor diferente no escapamento. Tá? Quando eu posso falar isso para vocês, o que acontece? A minha fumaça normal, tá, de hoje, dos motores que a gente tem rodando, ela é translúcida, ela quase desaparece, não aparece tanto. Quando eu tenho fumaça branca, tá, que é visível aos olhos, vocês vão verificar que esse tipo de fumaça não é óleo, é condensação de água, tá, que eu tenho no sistema, ou eu tenho um vazamento interno, no caso do motor, para dentro, no caso da câmara de combustão. Tá? Se eu tiver uma coloração cinza azulada, no caso dessa fumaça, vocês vão ter uma queima, no caso, de óleo lubrificante. Isso quer dizer que ele está puxando esse óleo do cárter e está sendo queimado dentro da câmara de combustão. E se eu tiver uma fumaça tendendo a preta, tá? Ou mais escura possível, eu tenho excesso de combustível. Isso quer dizer, o meu motor vai estar consumindo, no caso, combustível, tá? Eu falei, num dos casos aqui, queimar óleo pela haste da válvula. Eu tenho outra condição que também, só que daí modifica, no caso, a forma de aparentar ou aparecer essa fumaça. Se eu tiver um desgaste na camisa e nos anéis, eu vou ter, no caso, uma fumaça constante. Então, é como se eu tivesse com um fumacê da dengue ligado, o motor funcionando e ele, no caso, injetando um monte de fumaça na atmosfera. Quando é só o retentor, gente, ele só vai apresentar essa fumaça nas retomadas. Então, quando eu mudar a aceleração ou a carga do motor, ele vai, no caso, sair essa quantidade de fumaça a mais no sistema. Então, se eu acelerar e desacelerar, por exemplo, rápido, ou numa troca de marcha, alguma coisa assim, vocês vão encontrar que ele começa, no caso, a fazer essa baforada ou essa quantidade de fumaça a mais que sai pelo escapamento, tá? Aqui, tá, no sistema de lubrificação, ele mostra que agora em outra, no caso, ângulo, o que ele está mostrando para nós? O nosso cárter, todas as galerias, eu tenho, no caso, também o nosso filtro, tá? E as partes superiores do motor. Tá? Se a gente for ver dessa forma aqui, ele vai, faz a lubrificação da parte superior e depois retorna. O que eu gostaria que vocês prestassem atenção é o seguinte, gente. Aqui ainda também tem o quê? A gente vendo dessa forma, no filtro de óleo, tá? Ele tem uma válvula que parece uma mola na parte interna aqui, a função dele, o que é? Realmente, se por acaso entupir esse filtro, em vez de comprometer, por exemplo, todo o sistema de lubrificação, ele vai abrir essa válvula de segurança e vai deixar passar óleo sujo, tá? Então, eu consigo, por exemplo, mesmo que o meu filtro esteja obstruído, manter a lubrificação do sistema, tá? E aí, eu não danifico o motor. Então, é uma condição que já foi feita pela engenharia para caso ocorra, por exemplo, de entupir ou a pessoa não faça uso, ou o motorista não faça uso de troca, no caso, constante do óleo lubrificante ou, se não, dos filtros, e ocorreu um entupimento desse cara aqui,
ainda o meu motor permanece, no caso, lubrificando. Então, é uma coisa assim que o adequado a gente sempre trabalhar com o quê? Com os períodos e, no caso, com as manutenções preventivas em dia. Isso quer dizer, chegou na quilometragem ideal de troca de óleo do motor, da caixa, o que for que tenha sistema de lubrificação, que faça, no caso, a substituição, tá? Aqui tem mais um negócio interessante, o seguinte, a bomba de óleo, tá? Aqui outro desenho, tá mostrando aí um motor V8, na verdade, pode ser um motor que é utilizado na BMW, era usado em alguns motores antigos também, mas a BMW ainda faz uso desse tipo de motor, tá? Ele mostra toda a configuração, como é que é feito também. E mais um aqui, um pouco diferente, tá? Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, que na verdade são as concepções de bombas hidráulicas que a gente tem, tá? Então, se a gente abrir o motor e verificar lá na parte interna dele como é que funciona, como é que essa bomba funciona, eu tenho dois modelos. Que eu tenho a bomba, no caso, de óleo de engrenagens, tá? E a bomba de óleo toroidal, que o pessoal chama aqui, ou de rotor, tá? O que que acontece? Se vocês pegarem aqui, ó, aqui e aqui, e a gente pegar nesse pontilhado e nesse pontilhado, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter a condição, por exemplo, do que? Um é entrada, outro é saída, no caso do óleo lubrificante. O que que acontece? Pela ação da rotação, eu consigo, quando o motor entra em funcionamento, de um lado ele puxa o óleo que vem, no caso do cárter, e do outro ele empurra para o sistema de lubrificação. Tá? Vale lembrar para vocês, gente, o seguinte, que se por acaso eu pegar um motor ou alguma coisa que comprometa, por exemplo, aquela parte de dimensões que eu falei para vocês, onde que vocês têm que verificar as espessuras ou as dimensões, no caso, do cilindro, do pistão, do virabrequim, das bielas. Então, o que, que vai acontecer? Quando tem muita folga nesses sistemas, essa bomba aqui ela não consegue manter essa pressão. E aí o que, que vai acontecer? Eu vou ter, no caso, um problema sério, que seria o quê? A baixa pressão, o que, que vai acontecer? Vai, no caso, começar a trabalhar ferro com ferro. Isso quer dizer o quê? A engrenagem aqui que era para estar lubrificada, isso, aquilo, faltou óleo, ela vai começar a pegar essa parte da engrenagem com a carcaça. E se eu voltar um pouquinho aqui, peguei aqui, o virabrequim funcionou, tá? Aqui, ó, nesse cara aqui, ó, quando o óleo, no caso, não foi pressurizado, o meu virabrequim ele se encontra assentado em cima, no caso, da bronzina. Isso quer dizer que eu tenho um contato mecânico. Tá? Então, a pior condição que eu tenho para o funcionamento dos motores é quando o motor está, no caso, frio. Quando eu vou dar a partida frio, ele vai trabalhar por alguns instantes com contato mecânico e depois que começo a pressurizar o circuito, aí, no caso, eu diminuo essa questão, por exemplo, de pressurização ou diminui, no caso, esse atrito. Eu passo a ter, no caso, um atrito elastodinâmico. Esse elastodinâmico, o que, que é? Eu vou ter... Tem gente que chama de hidroelástico, no caso dinâmico, que na verdade seria o quê? Eu vou ter uma película de óleo entre as duas peças em movimento e, no caso, a peça ela vai assentada em cima do óleo. Ela não tem um contato mecânico. Então, eu tenho uma vida útil maior desse sistema. Tá? Aqui, gente, um cara que é o mais essencial do sistema. A nossa bomba ela tem que estar em perfeitas condições, tá? Que seria isso daqui. E o tipo de óleo lubrificante que vocês vão estar fazendo uso nesse sistema. Tá? Porque
que acontece? Se eu usar um óleo inadequado, tá? Ele pode comprometer, no caso, a lubrificação ou o funcionamento total do motor, tá? Por outro lado, se a gente também colocar um óleo que seja com a viscosidade além do especificado, o que vai acontecer? Quando a gente fala em viscosidade, alguém sabe me dizer o que é viscosidade de um fluido? A sua espessura? Pode falar. É a espessura do fluido, não? Isso. Vamos jogar aí, hipoteticamente, o José Vitor, que é dessa forma. A grossura do óleo que o pessoal fala. A viscosidade, gente, ela está muito relacionada na verdade, o índice de escoamento. O que é escoamento? Quanto tempo ele leva, por exemplo, para fluir, no caso, nesses canais, né, nesses locais onde que ele precisa fazer a lubrificação, tá? Alguém de vocês já parou para pensar, para falar assim, qual que é a folga que eu tenho, por exemplo, de lubrificação do motor? Vocês acham que é bastante ou é pouco? Vocês lembram quando a gente falou lá no começo do curso, que a gente falava assim, a gente foi ver a parte de metrologia, e eu não sei se foi eu que falei ou outro professor que trabalhou isso com vocês, que a espessura de um cabelo, no caso humano, mais ou menos em torno de 5 centésimos. Logicamente, aquilo que eu falei, pessoal, depende de onde você tira o cabelo, tá? E aí o que eu falei para vocês? Vocês vão ter, no caso, a espessura do filme de óleo, que ele varia de 2 a 8 centésimos. Tá? Se eu deixar entre 4 e 5 centésimos, seria a melhor condição que eu tenho. Por quê? Porque quando, no caso, o motor entra em funcionamento, ele tem dilatação térmica, e quando eu tenho dilatação térmica, gente, ele vai diminuir, no caso, esse gap, ou essa abertura que ele tem entre as duas peças. Tá? Toda e qualquer peça ou do motor que ela esteja em movimento, ela vai ter lubrificação. Então, normalmente, cada componente ou cada local que ele esteja localizado, ele vai ter uma folga diferenciada. Então, se eu pegar lá no virabrequim, por exemplo, ou no mancal de apoio do virabrequim, tá? Vocês vão ver, ou, sei lá, no retentor, vendador de óleo, que vai lá no virabrequim também. Então, são locais onde que os gaps ou as folgas têm que ser muito pequenas. Então, não dá para, por exemplo, eu trabalhar com, no caso, folgas aqui muito grande, porque senão esse fluido que a gente está falando, ou esse sistema hidráulico, ele não vai conseguir fazer o quê? Manter a pressão e não vai manter esse filme de óleo lá no local. Então, com o tempo de funcionamento do motor, tá? Pode ser, por exemplo, 500, 700, 1 milhão e meio de quilômetros, ele vai o quê? Sofrendo fadiga, vai desgastando. Então vai chegar um ponto que eu vou estar com uma folga já alta, e aí eu vou ter que, no caso, fazer o quê? Uma retífica do motor. O que é retífica? Eu vou abrir esse motor, vou tirar as peças e substituir elas, aumentando algumas dimensões do virabrequim, aumentando, no caso, as dimensões, por exemplo, do cilindro. Nos casos dos motores que trabalham com camisa, eu posso trocar o kit e deixo ele zero novamente. A gente só faz a retífica no caso do cabeçote e a retífica no caso do virabrequim. Agora, se por acaso eu não trocar as camisas, eu tenho que, no caso, abrir essas camisas e vai para uma dimensão maior, no caso, desse cilindro. E aí, a gente vai, no caso, alterar o volume ou aquela questão da cilindrada do motor, se a gente trabalhar com
os diâmetros muito grandes. Então, por isso que a gente tem alguns limites, por exemplo, para trabalhar. Então, eu tenho lá, na hora que fazer uma retífica, que tem a retífica que é a primeira medida, 25 centésimos, segunda, 50, terceira, 75, a quarta, 1 milímetro no máximo. Para motores, igual vocês estão falando, que é de trabalho, que é um motor diesel, muito raro, gente, vocês pegarem um motor que o cara vai utilizar aí a última medida. Por quê? Como é um veículo de trabalho, ninguém faz essa última medida. Então, é melhor que o cara, por exemplo, descarte, no caso desse virabrequim, e coloque um novo novamente. Ou vá no mercado e consiga um que tenha, no caso, uma espessura que, no caso, esteja dentro da segunda ou terceira medida. Tá? Então, fazer o motor ou retificar o motor não é um negócio assim tão bem simples. Então, porque é como se eu estivesse deixando, no caso, novamente, o motor na condição de 0 km, para a partir dali ele começar a fazer todo o trabalho dele novamente e ter, no caso, uma vida útil longa, igual a gente teve quando ele era, no caso, original de fábrica. Tá? Aqui, gente, normalmente a gente tem o circuito, depende, no caso, cada motor que a gente tem aqui, né? Quando a gente tem aqui o motor, ele fala aqui, ó, na partida frio, geralmente o colo, no caso, vai estar descentralizado da biela e também o colo também, no caso nosso, do virabrequim também estará descentralizado. E, consequentemente, também, ó, ele está fora de posição. Quando eu começo, no caso, a pressurizar, aumenta a pressão, logicamente vai encher de óleo em volta, no caso disso aqui, e eu vou ter aquela lubrificação elástico, hidrodinâmica lá para vocês, que eu falei para vocês lá, tá? Aqui, gente, tem algumas coisas que é importante, que seria o quê? O fluido utilizado aqui, ou o óleo lubrificante, existe no mercado alguns modelos diferentes. Alguém já ouviu falar que é um fluido monograu? O que é um multigrau ou multiviscoso? Ou monoviscoso e multiviscoso? Quem já foi trocar o óleo do automóvel do pai ou automóvel seu, alguma coisa, o cara falou, você quer que coloque óleo mono ou multiviscoso? Já ouviram falar nisso ou não? Alguém de vocês aí? Todo mundo calado? Todo mundo entendeu tudo? Bom, gente, quando eu falar em óleo monoviscoso ou multiviscoso, monoviscoso, ele vai ter, no caso, um limite em que ele pode trabalhar. Isso quer dizer, ele tem um limite de temperatura. Ultrapassou, no caso, esse limite de temperatura, o que eu vou comprometer? Eu vou comprometer o funcionamento, no caso, do sistema de lubrificação. Tá? Hoje, na atualidade, como nós estamos mexendo, a maioria, no caso, de todos os motores, tanto eles ciclo Otto ou ciclo diesel, eles trabalham com óleos lubrificantes multiviscosos. Isso quer dizer, ele, no caso, trabalha com a temperatura tanto na baixa quanto na alta rotação, ou na baixa temperatura e na alta temperatura. Então, ele tem uma estabilidade, no caso do lubrificante, maior em todas as temperaturas. Eu não sei se vocês já viram, tá? Depois vou mostrar aqui em outro slide, algumas especificações. A gente tem a especificação API, tá? E depois tem a especificação, no caso, a API é American Petroleum, no caso ali, Institute. Então, é uma normativa que vem de fora, que vai falar, por exemplo, o grau, no caso,
de temperatura que o óleo pode trabalhar e também, no caso, a viscosidade que ele tem. Se ele é, no caso, um mono ou múltiplo. Se eu pegar um, sei lá, balde de óleo lá que ele esteja com um número só, tá? Ou ele está com uma letra W e o número, vocês vão ver que, na verdade, quando ele tiver esse número só, único, ele trabalha como um óleo monoviscoso. Quando eu tiver dois números, 5W30, o que quer dizer isso? 5, no caso, é uma das menores temperaturas que o meu fluido permanece, no caso, líquido ou fluindo, e o 30 é a temperatura de estabilização dele a quente, tá? E o W quer dizer winter, que ele pode ser usado tanto, no caso, na época de calor quanto inverno, tá? Se eu pegar um óleo que não tenha nenhuma dessas especificações, vocês vão ver que ele é limitado, no caso, numa temperatura. Chegou àquela temperatura, eu vou ter alguns inconvenientes, tá? Quer dizer, ele trabalha muito bem, no caso, naquela estabilidade que ele tem, só que se ultrapassar, ele compromete o motor. Quando eu pegar um óleo multiviscoso, gente, quanto menor o número inicial, vocês vão pegar lá 0, 3, 5, 10, 20, 25, W, qualquer coisa. O que vai acontecer? Qualquer outro número. Quanto menor esse número, vocês vão ver que é a rapidez ou a forma dele fluir mais rápido para fazer a lubrificação da parte superior do motor. Tá? Bruno, tá me escutando? Gabi, tá me escutando? José Vitor, tá escutando? Tô sim. Diz um negócio para mim. Quanto tempo você acha que demora para o óleo chegar da parte inferior do motor até a parte superior? Eu acho que é meio que instantâneo, né? Por ser um sistema hidráulico. Então vamos pensar assim, José Vitor. Quando você ligou a chave e não deu a partida, ainda acendeu uma luz, não acendeu a luz de óleo lá? Aham. Então, na hora que você der a partida, que começar a girar a bomba de óleo, automaticamente, quanto, no caso, menor for esse número, por exemplo, que eu estava comentando aqui, mais rápido esse óleo vai chegar lá em cima, tá? Só que aí tem uma condição, gente, é a mesma coisa. O óleo ele pode chegar rápido, mas só que o motor não chegou à temperatura ideal de funcionamento. É adequado de eu já sair com o carro, por exemplo, ou com o caminhão acelerando e puxando, tracionando assim? Não. Então, o ideal é que vocês sempre, no caso, trabalhem com a temperatura, no caso aí, ideal de funcionamento do motor, tá? Então, isso seria o adequado. Deixa eu ver se eu troco aqui a nossa transparência, o slide aqui para vocês verem como é que funciona essa questão, por exemplo, de mono e multiviscoso, tá?
Gente, aqui nesse slide, vocês estão vendo aqui que ele tem todo o sistema de lubrificação normalmente, mostra aqui quando ele está dando retorno, no caso, para o sistema. Aqui aparece um negócio interessante também. Vocês estão vendo aqui que eles têm algumas válvulas unidirecionais. O que é uma válvula unidirecional? Então, eu tenho a bomba que ela está succionando, manda aqui, no caso, geralmente eu posso ter uma bomba centrífuga ou um governador aqui que vai pegar esse óleo, mandar para o filtro. O que não for para o sistema, vocês estão vendo que ele tem aqui duas situações. Ó. Então, o que acontece? Eu tenho uma situação em que eu tenho uma válvula aqui que, se tiver obstruído essa passagem, ela vai liberar e vai dar passagem de óleo. E uma, no caso, de retorno. Então, ela empurra esse óleo, no caso, o óleo aumentou a pressão demais, ele empurra aqui e retorna para dentro do reservatório. Tá? O que eu havia falado para você, José Vitor, nós temos aqui o quê? Um interruptor. Tem muita gente que chama isso aqui, apelida esse negócio aqui de cebolinha de óleo. Na verdade, é um interruptor de óleo. Vocês podem ver que ele está na parte, no caso, superior do motor, ou na parte mais alta. O que acontece? O óleo, para chegar nele aqui, demora mais tempo. Esse interruptor, ele é normalmente o quê? Aberto. Tá? Quando eu falo que é um interruptor normalmente aberto, quer dizer que, por exemplo, ele, no caso lá, vai fazer o quê? Minto. Última forma. Falando errado aqui para você. Ele é um interruptor normalmente fechado, porque a lâmpada está o quê? Ligada, fechando o circuito para acender a luz. Quando aumenta a pressão hidráulica, ele vem aqui, abre esse interruptor. Na hora que ele abrir esse interruptor aqui por pressão, o que vai acontecer? Ele vai apagar, no caso, automaticamente a lâmpada. Começa a lubrificar a parte superior, que a gente está vendo aqui, comando de válvula, a parte superior, no caso do meu motor. Inclusive, aqui do lado aparece o quê? O turbo. Tá? Aí tem aqueles camaradas que pegam uma caminhonete, ou pegam um carro, ou o mesmo caminhão, ele acelera e desliga. O que vai acontecer? Na hora que você desligou, você deixa de funcionar a bomba de óleo. Esse óleo que deveria chegar no turbo ali, o que vai acontecer? Não vai chegar. O turbo, tá? Ele tem um inconveniente. Quando ele está funcionando normal, tá? Ele funciona com uma rotação que varia entre os turbos normais, de 60 a 70 mil rotações por minuto. Se eu pegar um turbo com geometria variável, ele pode chegar até 120 mil rotações. Se eu cortar a lubrificação e ele tiver com uma rotação alta, igual eu estou falando para vocês, o que vai acontecer com esse eixo da turbina? Vai fundir, porque falta o quê? Lubrificação. Então, são coisas, por exemplo, que vocês têm que alertar aí o condutor, o operador, porque na hora que ele for fazer, no caso, o funcionamento, evitar, no caso, de erguer o giro e desligar o motor nesse momento, tá? Então, prestem atenção nisso daí. Mesmo vocês tendo o carro de vocês, a moto de vocês, também não é conveniente que vocês ergam o giro e depois desliguem, no caso, na sequência. Então, tomem cuidado com isso daí, tá ok? Aqui, tá? Nós já comentamos isso aqui sobre o sistema de lubrificação. A gente tinha comentado, ó, redução de desgaste, redução da força de atrito, arrefecimento dos componentes, que ele trabalha em conjunto com o sistema de arrefecimento. Aqui, outra coisa que a gente não havia contado, ele auxilia, tá? Na limpeza. O que é limpeza? Por que o óleo fica preto dentro do motor? Ele está fazendo a função dele. Quando o motor funciona, ele gera o quê? Carvão. Então, esse carvão, quem pega esse carvão, o carbono, é o óleo lubrificante. Ele fica, no caso, incrustado no meio do óleo. Na hora que você esgotar esse óleo, você vai estar jogando todo esse carvão fora. Porque senão esse carvão ele vai começar a se depositar nas partes móveis e depois vai danificar. Tá? Vedação, eu falei que o óleo lubrificante para vocês serve também aqui nos anéis. Proteção contra a corrosão, que é, no caso, oxidação. E a absorção de choques, em alguns casos, por exemplo, se eu pegar a biela
A hora que dá a explosão na cabeça do pistão, o que acontece? Ela dá aquele soco para baixo, tá? Ou empurra com muita força para baixo. Se eu não tiver essa película de óleo entre uma peça e outra, vai acontecer o quê? De eu ter o contato mecânico. Tá? Então, nesse exato momento, ele faz essa função. Quando o pessoal chegar para vocês e falar assim, olha, o motor está rajando. O que é o motor rajar? Ele vai estar batendo. Então, se você pegar um motor, principalmente um motor a gasolina ou a álcool, GNV, se vocês começarem a erguer o giro, vocês vão ver que ele dá um castanhado diferente, é como se ele estivesse batendo. É que tem folga, polarização entre o colo, no caso da biela, e, no caso, o meu virabrequim. Então, a gente tem que ficar ligado nisso daí para evitar, no caso, essa questão. Então, erguer giro do motor parado, eu posso, no caso, explodir o motor parado. Então, tomem cuidado com isso, tá? Utilização nas forças hidráulicas, aqui fala alguma coisa que é o refino, e aqui outra coisa interessante que é o seguinte, nós temos os óleos minerais, os óleos compostos, sintéticos, semissintéticos e óleos graxos, tá? Se eu falar que eu tenho óleo mineral, então tá ali, ó, derivado diretamente de quem? Do petróleo. Então o petróleo usa isso aí direto, tá? Por outro lado, eu tenho óleos compostos. O que é composto? Eu tenho, no caso, o óleo mineral com alguns graxos no meio, que, na verdade, o que seria? Eu acrescentar alguns tipos de aditivos que melhora, no caso, essa condição de lubrificação. Sintéticos, feitos ou produzidos em laboratório. O que eu consigo quando eu tenho um óleo sintético? Uma melhor estabilidade nesse fluido. Isso quer dizer, eu controlo melhor, no caso, a lubrificação, o cisalhamento. O que é o cisalhamento? É eu pegar, no caso, num microscópio, ver, no caso, as moléculas desse óleo lubrificante, ele tem um perfil, pode ser arredondado, sei lá, aí depende, no caso, de cada tipo de lubrificante que a gente tem. É eu quebrar essa molécula e ela vai, no caso, estar cisalhando. Então, com o tempo de uso, a gente vê que, no caso, esses óleos eles vão perdendo essas características. Logicamente, o óleo sintético ele é melhor que o óleo mineral em função disso daí. O semissintético, aqui sim é uma enganação da indústria. Por quê? O cara fala assim, não, eu misturei, no caso, o óleo mineral e o sintético. Eles falam semissintético, deveria ser o quê? Uma quantidade meio a meio. Mas quando a gente pegar um fluido ou um óleo lubrificante desse semissintético, vocês vão ver que quando eles colocam muito óleo ou a base sintética, vocês vão chegar a 25%. Então, 75% seria, no caso, um óleo de origem mineral, tá? E existe casos aí, por exemplo, o pessoal fala que é óleo semissintético e coloca 5%, de 5 a 10% no caso dessa molécula sintética, que não seria o adequado, tá? E óleos graxos aqui, derivados no caso de animais ou vegetais. Aí são, às vezes, colocados alguns tipos de materiais desses que, dependendo de onde ele vai ser utilizado. De uma forma geral, gente, os que mais são usados nos motores são os óleos minerais, os sintéticos e os semissintéticos. Tá? Para a atualidade, todos os óleos ou todos os motores estão vindo com óleo que é sintético. Por quê? A estabilidade, no caso da molécula, é muito maior em função disso. Então, eu posso, no caso, aumentar as quilometragens para troca. Então, a gente fica ligado em relação a isso daí. Beleza? Aqui só para a gente ver ali, está mostrando lá óleo mineral, óleo graxo, óleo lubrificante para engrenagem. Óleo mineral, pacote de aditivos, óleo lubrificante para motores, tá? Então, esses aditivos, nós vamos pegar aditivo dispersante, antipressão, de limpeza, tá?
Então, a gente tem uma série de coisas aí que dá para ser utilizado, beleza? Então, aqui os pacotes de aditivos. Vocês estão vendo que é uma quantidade bem grande, não é, no caso, pequena. Então, anticorrosivo, desgastante, detergente, dispersante, antiespumante, melhorador de índice de viscosidade, antioxidante, aditivo de extrema pressão, agente antidesgastante, rebaixador de ponto de atrito e outros aditivos corantes, agente de adesividade, tá? Detalhe, gente, coloração não quer dizer nada, no caso, na parte de lubrificação, que geralmente são só o quê? Corantes, tá? A maioria das vezes, o óleo lubrificante, a base lubrificante, ele não tem coloração. Aí, quando eu começo a colocar esses aditivos ou esses tipos de materiais, eu consigo, no caso, mudar essa coloração, no caso, desses óleos, tá? Aqui, a escolha do óleo lubrificante, seja ele para o óleo, no caso, motores diesel ou, no caso, Otto, a gente tem a classificação da API e a classificação SAE. Quer dizer, por exemplo, que a classe que ele vai poder, no caso, trabalhar conforme a agência de petróleo, e a outra, que é a Sociedade Americana de no caso de engenheiros, que vai falar a viscosidade desse óleo, tá? Aqui tem um negócio interessante. Para quem trabalha no sistema rodoviário, ou de transporte, ou mesmo de veículos de passeio, eu trabalho, no caso, por quilometragem. Quando eu trabalhar com maquinários, seja ele agrícola, industrial, ou, sei lá, geradores, alguma coisa assim, eu vou ter que trabalhar com horas trabalhadas. Tá? E aí eu vou ter que fazer substituição com menos tempo. E tempo real, o que seria o tempo real? Eu tenho no meu automóvel, eu tenho no meu implemento, no caso agrícola ou de construção, eu não trabalhei o tempo que, no caso, chegou ao limite de quilometragem ou ao limite de horas. Então, quando der o tempo real, sei lá, um ano, tem que fazer a substituição. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, que eu tenho que fazer as trocas conforme o tempo, tá? Então, tem que é um negócio que a gente tem que ficar aí bem ligado. Aqui, eles falam de parâmetros de aplicação, PBT, ó, no caso, parâmetros, aplicação, PBT é peso bruto total, no caso dos motores diesel, consumo, tipo e condições de operação e volume do cárter, tá? Porque tem cárter, por exemplo, depende da aplicação do motor, eu posso ter um cárter com lubrificação bem maior, tá? E aí, dependendo, no caso, a outra aplicação, eu posso ter, no caso, um cárter com aplicação menor. Quando eu tenho isso aqui, eu tenho que mudar as especificações do óleo, porque quando eu tenho maior, no caso, tamanho, no caso do meu reservatório, eu posso trabalhar com outros índices, no caso de viscosidade e classe de serviço também, tá? Aqui, aquilo que eu havia falado para vocês, viscosidade, é a resistência ao escoamento de um fluido em determinada temperatura. Existe um equipamento chamado viscosímetro, que vocês colocam o óleo e vai ver quanto tempo que ele leva para, no caso, escoar naquele capilar, tá? Então, seria dessa forma. E aquilo que eu falei, monoviscoso ou monograu, tá? Então, tem alguns exemplos aqui, e o multiviscoso e o multigrau. Quando eu falar em monoviscoso, 10W, 30, 40, 50 e etc, tá? Quando eu falar em multigrau aqui, no sistema, no caso, SAI, que eles estão mostrando para nós aqui, 0W30, 5W30, 15W40, 20W50, e aí por diante, gente. Uma coisa que a gente tem que aprender aqui, tá? E vamos fechar por aqui, nisso daqui. Quando eu, no caso, for utilizar óleo lubrificante para motores diesel, tá? A especificação, no caso, API dele, ele vai vir sempre com a letra C, tá? O que quer dizer essa letra C? Compression, ou é um motor que trabalha por
compressão. E quando eu trabalhar com motores, no caso, ciclo Otto, que seria gasolina, álcool, GNV, tá? Gás, o que for aí que a gente tiver nesse modelo, ele vai ter a letra S, que na verdade seria Spark ou centelha. Então a gente tem que ficar ligado nisso daí. Então, todos os óleos lubrificantes que são utilizados nesses motores, eles vão ter a letra S. Hoje, um dos últimos que são usados para os automóveis, SN. E nos motores diesel, C, L, qualquer coisa, 4, daí depende da especificação de cada fabricante, mas sempre vai ter a letra C, só para vocês entenderem. Tá ok? Nossa, Laura. Peraí. Nós vamos parar por aqui, que eu tenho outra aula marcada com o pessoal às 15 horas agora, tá? Com o pessoal da agricultura. Se vocês tiverem... Eu desliguei um pouquinho por causa da cachorrada aqui. Gente, eu vou passar esse material que a gente, no caso, viu aí sobre lubrificação. Nós temos que, na próxima aula, a gente vai dar mais uma pincelada sobre, no caso, o que a gente tem que ver aqui, que é as especificações que essa questão para óleos no sistema diesel e no sistema, no caso, ciclo Otto. Logicamente, o que mais interessa para nós aqui seria os que são utilizados nos ciclos diesel. Mas é para vocês que entenderem como é que é esse funcionamento aqui, como é que a gente utiliza esses tipos de materiais no dia a dia nosso. Tá ok? Ficou alguma dúvida, gente? Professor, a respeito da Gozosos da Vi foram até ontem, isso? Aí as Isso. suas vão até quando? Então, no nosso caso, nós não vamos parar nossas aulas. Tá? Gabi, a gente tem... foi baixada uma normativa lá no Senai. O pessoal da aprendizagem, como vocês têm, no caso, um contrato com a empresa e um contrato com o Senai, a gente não pode parar. Nós estamos com um problema sério em relação a isso, porque o pessoal, tem alguns de vocês que saíram de férias, naquela época que vocês estavam de férias, a gente não teria como ficar tocando, por isso que a gente parou alguns dias e ficou assim, estava um negócio obscuro, tá? E agora a mesma coisa, nós estamos com uma condição que os cursos técnicos nós vamos ficar 3 semanas parados. E nós, por que nós estamos trabalhando dessa forma na distância? Porque quando nós retornarmos, nós vamos voltar diretamente para dentro do laboratório. Não vai ter isso, não, a gente ficar em sala de aula. E daí tudo aquilo que a gente teria que trabalhar em sala e, no caso, laboratório, nós vamos estar indo diretamente lá para o laboratório. Então, as dúvidas pontuais, na hora que estiver fazendo a prática, a gente vai, no caso, estar tirando lá quando a gente retornar lá para dentro dos laboratórios, dentro da unidade. Mas Tranquilo? segunda começa uma nova matéria no lugar do Davi ou não? O Davi, eu acho que ele terminou a unidade dele, que vocês estavam vendo qual que era a matéria dele. Conforto e consciência? Sistema de conforto e segurança. Então, acho que a matéria dele terminou. Ele não terminou com as avaliações, alguma coisa assim? Sim, ele fez trabalhos e avaliações. Eu não sei agora. Segue o calendário como seria isso? Professor... Deixa eu só abrir aqui, já te digo, Gabi, eu abro o calendário aqui e já vejo para você. Só um minuto. Senhor, tá escutando aí? Oi?
Gabi? Tá me escutando? Oi? Tô sim. Tá. Acabei de verificar aqui. Essa matéria dele já acabou, tá? Nós vamos ter mais 2 disciplinas além dessa que nós estamos vendo, que é a parte de motor. Então, nós vamos ter uma disciplina que vai iniciar semana que vem, que é a parte de transmissão. Tá? Que daí vai tratar a parte de caixa de mudança, diferencial, cardan, a parte de troca de marcha, esse negócio todo. Tá ok? E depois, mais para frente um pouco, só que aí o Davi vai retornar com vocês com a parte de gerenciamento eletrônico de motores. Tá ok? Tá ok, professor. Tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte, não é que a gente está tentando trabalhar essas partes, que seriam as partes teóricas, para quando a gente retornar, no caso lá, por exemplo, para a unidade, a gente está indo diretamente nas partes práticas. Não vai ter aquela condição que nós fazíamos antes. Vou trabalhar um pouquinho aqui no laboratório a parte teórica, depois a gente deixa o laboratório. Não. Nós vamos chegar lá, já tem que estar organizado para quando vocês chegarem, a gente já descer e fazer as práticas. Vamos ter que, no caso, desmontar motor, desmontar, por exemplo, cabeçote, acertar sincronismo, fazer a parte meteorológica da parte do motor interno, esse negócio todo. Depois, se sobrar tempo, a gente vai funcionar o motor lá para vocês verem, no caso, o funcionamento, e mostrar as características do funcionamento. Tá ok? Gabriel, entendeu aí, Gabriel? Tranquilo isso? Tá sossegado, doutor? Então tá ok. Então, gente, vamos encerrar por outra live com o pessoal da Agrícola agora também. Enfim. O Wanderson estão todos de férias. É uma situação que nós não temos como controlar a determinação, então tá dessa forma, gente. Tá ok? Beleza? Beleza? Próxima aula, acho que amanhã nós voltamos a conversar novamente, né? É isso? Aham. Então tá ok. Amanhã a gente conversa mais um pouco, gente. Obrigado, tá? Bom final de tarde para vocês e cuidem, tá? Não fiquem Igualmente. passeando. Até mais. Tá joia?